não é a energia elétrica, não é a internet. É, pela primeira vez, uma forma de inteligência que nós nos deparamos. É uma forma de inteligência alienígena. O Harari define assim: tá bom que ela foi criada por nós, só que ela pensa de um jeito que a gente não entende, a gente não sabe como ela pensa, e ela continua crescendo e pensando e se aperfeiçoando e se expandindo. E dá pra gente associar isso com a realidade da vida, né? Porque a vida tem Na essa vida também. dualidade: É verdade. bem e mal, amor e ódio, paz e guerra. Mas, assim, se você me perguntar o que que é a paz, a definição mais simples que eu posso te dar e mais imediata que vai surgir na minha cabeça de qualquer pessoa é: a paz é a ausência de guerra. Ou seja, até para você definir o que é É paz, verdade. você precisa da guerra. Bem-vindos a mais um Papo Íntimo. Aqui você descobre a trajetória de pessoas de sucesso e hoje eu queria te convidar a se inscrever no canal, maratonar os outros papos íntimos e eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu recebo aqui em casa um convidado que traduz com clareza e profundidade as complexidades do nosso tempo, cientista político Reni Ozzy Cuquier, mais conhecido como Professor Rock. Muito bem-vindo à minha casa. Prazer estar aqui, Sandra. Reni, a gente se conhece já de muito Sim, antes, mas agora a gente está vivendo um momento geopolítico muito importante. Na verdade, sempre tem novidades, né? sim. Mas se tem uma coisa que eu não me conformo é com guerras. Como é que pode ainda existir uma coisa tão primitiva quanto uma guerra? Pois é. E eu confesso que eu nunca ia imaginar que a gente ia viver guerra nos nossos tempos. Para mim era uma coisa do passado, Uhum. muito primitiva. Depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, eu falei: "Não, isso aí a humanidade evoluiu, nunca mais vai acontecer algo assim". E aí quando aconteceu o 11 de setembro e teve a guerra contra o terror, eu pensei: "Não, é algo ideológico, é algo que também é primitivo, que é o terrorismo, tem uma razão de existir, então ok, mas passado isso não vai mais acontecer". E me provei errado, veio depois guerra na Ucrânia, bom, vieram várias outras É. guerras, infelizmente, guerra na Ucrânia, agora a guerra Israel e o Hamas, mas enfim, eu quero começar com você definindo o que que é uma guerra. Excelente pergunta. Acho que as pessoas têm essa dúvida, mas poucas vezes eu consigo desenvolver esse assunto, né? E eu acho que a gente, assim, primeiro a gente tem que entender qual que é a causa da guerra, né? O que que pode causar a guerra? E o que você está falando, é uma coisa atrasada, primitiva. Se a gente achar que a guerra é algo cultural, sem dúvida, é uma cultura atrasada e cultura você muda. Mas se a gente achar que a causa da guerra está ligada com fatores biológicos, ou seja, a natureza humana, Hum, aí não importa o tempo passar. Porque a natureza humana, biologicamente, a gente evolui num passo muito lento. verdade. E essa evolução não necessariamente é uma evolução tão transformadora assim, né? Disputa por poder sempre vai existir, né? Eu, Algumas eu não coisas sei culturais. se a gente pode colocar isso como um elemento biológico, mas A vaidade, não? Talvez? ou por exemplo, o Tucídides, que escreveu A Guerra do Peloponeso, né, que era o conflito entre Atenas e Esparta, ele dizia que a gente entrava em guerra por três razões: interesses, medo e honra. São três razões fortes. Honra é uma coisa ligada com cultura. Você transforma a concepção de honra. Hoje mesmo no mundo nós temos, poderíamos dizer que a gente tem dois tipos de sociedade: as sociedades ou culturas de honra tradicional e as sociedades ou culturas daquilo que a gente chama de dignidade, que é um conceito que ele dilui a ideia de honra como esses antepassados. Mas várias sociedades no mundo ainda funcionam no código de honra, que é um código de orgulho, de identidade com a sua comunidade. Então, por exemplo, o Oriente Médio inteiro, ele é basicamente feito de sociedades de honra. O Verdade. Japão é uma sociedade de honra. As sociedades ocidentais democráticas modernas,
elas abandonaram a honra e adotaram o conceito de dignidade, que o seu valor vem do fato de você ser humano, e ponto. Então, alguém te humilhar não tira o seu valor. E aí você tem uma razão a menos para brigar. Numa sociedade de honra, se alguém te humilha ou te ofende, você está perdendo a honra. E isso suscita que você responda e reaja. Tem um exemplo que talvez você lembre, né? Na final da Copa do Mundo da França com a Itália, que o Zidane deu uma cabeçada e foi expulso. E a França perdeu o jogo. E por que ele deu a cabeçada? Porque o jogador italiano xingou a irmã dele. E aquilo feria a honra da família dele. E a mãe dele, depois de uma entrevista, falou: nós ficamos muito tristes que o desfecho da carreira do Zidane acabou numa final de Copa do Mundo ele recebendo o cartão vermelho e perdendo, porque era o último dia, era o último jogo dele, ele ia se aposentar depois dali. Mas eu estou feliz porque ele defendeu a honra da nossa família. Sim. Ou seja, ele agiu com violência por uma ofensa pessoal. Então, até hoje a questão da honra existe, mas é uma questão cultural. O medo já não é cultural, o medo é biológico. O ser humano tem um instinto de sobrevivência e quando ele se sente ameaçado, ele precisa se proteger e agir. Então, se a gente, né, usar essa moldura do Tucídides, então, medo é biológico, honra é cultural. E interesses, dependendo dos interesses, eles também são biológicos. Alguns são culturais, né? Questões de dinheiro, o que é dinheiro, ou o que tem valor, dependendo do tempo, muda. Mas ainda assim são interesses, e alguns deles são interesses de necessidades de recursos de sobrevivência. Então, dá para dizer mais ou menos que, assim, é difícil a gente clamar. Eu tendo a entender que a natureza humana é violenta. E eu não acho que a natureza humana mudou. E aí, se a gente não mudou, então não é uma surpresa que tenhamos guerras. Elas só vão tomar outras formas, elas vão se iniciar talvez por outras roupagens, mas ainda nós vamos no nosso continuar. instinto, talvez, né? Isso, no nosso instinto de sobrevivência. As discussões científicas sobre isso são bem complicadas, porque a gente não consegue provar o que aconteceu no passado. As evidências que nós temos, elas são dúbias. Então, existem desenhos em cavernas sobre, supostamente, batalhas. Os antropólogos dizem que aqueles desenhos não são representações da realidade, mas são representações artísticas de algo que não aconteceu. Óbvio que existem outros antropólogos que vão dizer, mas está claro, se eles desenharam isso é porque eles guerreavam. Sim. Então, a gente não consegue provar com certeza se existia essa violência lá atrás. Mas, assim, desde o tempo que a gente tem a história, que tem a escrita, 10 mil anos atrás, aí nós temos comprovações de guerra. Mas para dizer que é algo da natureza humana, a gente teria que voltar 200, 2 milhões de anos, que é a evolução inteira da humanidade ou do ser humano. É complicado. Eu não acho que a humanidade vai simplesmente acabar com isso. Porque se ela acabar com a guerra, e aí tem uma distinção, né? Você me perguntou o que é a guerra. Não é uma violência qualquer, é uma violência coletiva. E isso é diferente. Mas o fato do ser humano ser violento, e aí a gente também, talvez para não ter guerra, não teria que ter criminalidade. E tem várias razões que mostram que a criminalidade não vai acabar, mesmo em sociedades muito evoluídas. Muito avançadas. Tá bom, né? O índice de criminalidade na Noruega é ínfimo, ou baixíssimo. No Japão, mas outro dia mataram o ex-primeiro-ministro. E mataram justamente a autoridade máxima do país, num país que não tem homicídios com arma de fogo. Então, o ímpeto da violência está dentro de nós. E eu não necessariamente, aí é uma outra discussão, mas eu acho que vale aqui a gente deixar essa reflexão, eu não necessariamente acho que a gente tem que olhar para a guerra somente como algo destrutivo. E eu falo isso porque se a gente pensar que todos os nossos grandes avanços na vida vêm
de momentos de grande desconforto. Só existe crescimento No nas desconforto. zonas de desconforto. É verdade. Aí você fala, pô, mas precisa ser um desconforto tão grande? Talvez não, mas desconfortos tão grandes fazem sociedades e civilizações darem passos a mais e se tornarem mais resilientes, mais fortes, mais unidas, mais sobreviventes. Você tem razão, é proporcional, traduzindo para empresas, vai, conforme o tamanho do trauma que você está vivendo, da dificuldade, o malefício é tão grandioso quanto o benefício que é causado por esse trauma. Então, dá para entender por essa perspectiva. E assim, e eu consigo, e dá pra gente associar isso com a realidade da vida, né? Porque a vida tem Na essa vida também, dualidade, é bem verdade. e mal, amor e ódio, paz e guerra. Mas, assim, se você me perguntar o que que é a paz? A definição mais simples que eu posso te dar e mais imediata que vai surgir na minha cabeça de qualquer pessoa é: a paz é a ausência de guerra. Ou seja, até para você definir o que é É paz, verdade, você precisa da guerra. verdade. Então, não faz sentido a gente querer separar isso. Claro que eu sei que é destrutivo, mas a, a existência humana, ela tem elementos destrutivos. O nosso desafio é transformar a destruição em algo que gere aprendizado, que gere crescimento. É como imaginar perdas pessoais ou dentro de um negócio, né? Como você falou, imagina uma empresa que tem que passar por grandes desafios. Ou ela sucumbe, Ou ela prospera ou ela vira uma empresa na mesma muito mais medida. forte. Quanto maior o desafio. Uma empresa blasé, que não cria, não tem grandes dificuldades, mas também não cria nada Isso. grandioso, né? É É isso. verdade, é na mesma proporção. Greatness, né? Grandiosidade, ela requer esforços descomunais e é um caminho duro. A É verdade. jornada do herói, né? Do guerreiro, ele não é um caminho de passividade e tranquilidade. Ele é um caminho de percalços e de dor também. Verdade. Talvez o desafio nosso aqui é não fazer isso por banalidades, e dois, é transmutar essa dor em algo positivo também. Aham. E evitar perdas humanas, né? É, claro, assim, do ponto de vista moral e ético, É. é óbvio que, né, a guerra ela é destrutiva. Mas uma vez que a gente não consegue brecar ela, porque a nossa natureza não permite, a gente precisa fazer sentido de por que que aquilo existe. E tem alguma utilidade. E existem muitos filósofos e pessoas que debateram a utilidade da guerra. E não é que eu estou advogando em causa ou a favor da guerra. Sim. Eu só estou trazendo argumentos que ajudem as Sim, pessoas a não, pensar uma por que definição que fantástica. Eu nunca tinha isso... pensado por esse É. lado, você tem razão. E eu queria que você explicasse um pouco das guerras que a gente está vivendo, ou tentasse Uhum, explicar, mas antes eu queria voltar para a motivação de eu ter te chamado aqui. Aqui nesse Papo Íntimo, eu trago pessoas de sucesso que conquistaram uma notoriedade para contarem suas trajetórias, porque bons exemplos inspiram bons exemplos, né? E você escolheu geopolítica para fazer disso uma carreira. Eu te falei, né, eu tenho um filho que adora aham, geopolítica, ele é muito interessado, mas é tipo um hobby para ele, sim. porque ele é realmente apaixonado, ele sabe tudo de todos os países, a capital, a bandeira, a voltagem da tomada, Aham. como eu te falei, ele é um curioso, mas você escolheu disso uma carreira, e é muito bem-sucedido. Então, o que que te motivou a ir por esse caminho? Olha, eu acredito que a gente tem uma missão, né? Aqui, todos nós viemos aqui para fazer alguma coisa específica e a sua missão ela tá ligada com a sua vocação e você aplicar essa vocação para produzir o maior impacto positivo que você possa ter no mundo. E aí, dentro dessa lógica, eu entendo que eu tenho uma vocação de explicar, de ensinar. Eu gosto de aprender e gosto de ensinar. E eu quero fazer a diferença no mundo. E aí, assim, eu poderia ter tentado seguir um caminho convencional, o que não me agradava, né? Sei lá, trabalhar com coisas convencionais não me agradava, mas também tinha uma dificuldade de falar, pô, mas no Brasil quem é que quer, né, aprender? Educação não é valorizada, conhecimento não é valorizado. E aí eu não desisti, não sei, eu continuei, fui indo e consegui
criar algo que chamou a atenção das pessoas e que chama a atenção, porque chamou a minha atenção em primeiro lugar. Quando eu me deparei com a geopolítica, eu falei, nossa, que jeito diferente de enxergar o mundo. A mistura da geografia com a política. Não a geopolítica no sentido popularesco de que a geopolítica é sobre guerras ou sobre o que está acontecendo no mundo. Esse é o uso popular da palavra, mas eu realmente trago um conhecimento de um campo de estudos que é essa combinação de geografia com política. E isso te traz uma visão que olha para o mundo de uma perspectiva básica e fundamental das coisas. Isso me fascinou, porque eu percebi valor, abriu minha cabeça, né? Eu acho que o conhecimento ele é interessante quando ele abre a cabeça das pessoas. E aí eu fiquei persistentemente, né, tentando fazer isso, e deu certo, felizmente, continua dando certo e cada vez mais pessoas assistindo, mais pessoas interessadas num país, de novo, que não valoriza, Valoriza a educação, né? não valoriza Cultura. educação e conhecimento e cultura. Então, assim, eu me sinto muito realizado, porque eu faço o que eu amo, não paro de crescer e acho que eu entrego valor, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu não quero tomar o tempo das pessoas para falar coisas de senso comum, falar coisas óbvias, falar coisas simples. Eu quero fazer elas pensarem, irem além e expandirem. E eu sinto que está dando certo, porque eu tenho uma audiência que vai das pessoas jovens, das pessoas mais idosas, das pessoas mais simples, as mais sofisticadas. Assim, uma infinidade de vezes, todo tipo de gente. Eu tô assim, peço comida em casa, o entregador, abro a porta, ele, professor Te Roque, assisto reconhece, tudo. olha. E eu fico fascinado, eu falo, nossa, que legal que ele está interessado. Ele fala, eu amo geopolítica por sua causa. Até pessoas, né, com uma posição econômica e CEOs de financeira, empresas. CEO de banco, de empresa, que acompanham e assistem e gostam. E isso é uma realização, porque você fala, é isso que a gente precisa, democratização do conhecimento, da informação, educação, capacidade de crítica, porque educação não é só você dar uma informação e o outro decorar e absorver. Eu aprendi que existem 2 estreitos ali naquele país. Não, é você estimular as conexões neurais para a pessoa desenvolver uma capacidade analítica, uma capacidade de crítica, uma capacidade reflexiva. E eu acho que o meu canal, a Geopolítica, o meu trabalho, enfim, ajudam as pessoas a aprimorarem a capacidade reflexiva delas. E o teu principal canal hoje é o YouTube? Você tem mais de 1,5 milhão, né, de Tô assinantes? com quase 1.800.000, Nossa, 1.790 e pouco. Vai bater legal. 1.800.000 em breve. Mega audiência. É o maior canal de geopolítica de língua portuguesa. Claro, o Brasil é o maior país que fala português, mas Uhum. não tem só audiência no Brasil, tem países na África, em Portugal. Eu até, inclusive, recentemente participei do TEDx de Lisboa e fiz uma palestra em inglês, né? E foi super bem. O TED Global selecionou a minha palestra, estou muito contente. E o YouTube é o maior, mas eu tenho o meu aplicativo, que é o Rock Academy, que é um aplicativo educacional. E tem as outras redes, né? O Instagram, TikTok. Que demais. E o teu propósito é esse, é educação, ensinar com pensamento crítico e, educar as pessoas, aculturar as pessoas sobre Isso. o que está acontecendo no mundo. Eu falo muito, né, que todo ser humano tem viés, e claro, o meu assunto ele toca em pontos que são de paixão, de preferência, Sim. de ideologia. E eu tenho alguns princípios que são os meus vieses, de coisas que eu acho que são as corretas, as melhores, mas eu não sou uma pessoa cega, eu mudo de opinião, bons argumentos me provam outras coisas, Uhum. eu não tenho, sei lá, uma paixão incondicional a nenhum líder, eu posso criticar um, criticar o outro, eu gosto de, sabe, ser livre. Eu acho que o conhecimento te traz essa possibilidade de ser Sim. livre. E eu tento passar isso para as pessoas. Olha, você pode preferir aquele político ou aquele líder, mas você não precisa aceitar tudo que ele faz incondicionalmente.
Tá bom que na hora da eleição você escolheu votar nele, no conjunto de coisas você achou que ele era melhor. Mas mesmo assim, quando ele erra ou faz coisas que são muito gritantes, Tem que apontar você e tem que apontar e tem que reconhecer. sim. E eu acho que eu tento passar isso e a maioria da minha audiência capta isso e vê valor nisso. Uhum. Uma vez ou outra as pessoas podem não ficar satisfeitas, mas elas acabam voltando porque elas falam, só ele que vai falar com profundidade daquele assunto. E eu me preocupo em trazer isso. Não, e dá para ver nos teus conteúdos, você não tem essa paixão por político, né, Não, paixão por um líder, e isso faz toda a diferença, porque permite com que as outras você traz a informação, e quem tá lá do outro lado assistindo vai formar o seu pensamento crítico sobre Sim. determinado E assunto. eu acho que tem uma diferença, né, Sandra, que as pessoas não percebem. Uma coisa é opinião, outra coisa são fatos. E outra coisa é análise. A análise, ela só pode ser feita em cima de fatos, estudo, teoria, conhecimento sobre um tema, e no meio da análise existe alguma parte dela que ela pode ser opinativa. Mas ela não é uma mera opinião. Eu entendo que as pessoas tenham opiniões sobre diversos assuntos, mas elas não são analistas. Elas não têm uma bagagem de profundidade, de consumo daquele conteúdo ou daquele tema para dizer que ela está fazendo uma análise. Uhum. Para você fazer uma análise, para um médico fazer uma análise de um diagnóstico de uma coisa, ele tem que Os ser um médico. exames, Ele tem que entender ter os daquele dados, assunto, Senão ele tem uma opinião. Eu também sim. posso ter uma opinião, eu acho que meu pé tá estranho porque é o ligamento. Bom, isso é uma opinião, pura e Isso não é um simplesmente. diagnóstico. Não é uma análise. Sim. E existem os fatos também, que não é nem análise e nem opinião. Uhum. E as pessoas têm dificuldade de fazer essas distinções. E como é um assunto que mexe com alguma coisa que elas gostam ou não, elas falam, isso é a sua opinião. Tá bom, se você quiser achar que é a minha opinião, tudo bem, não é só a minha opinião. E você pode ter a sua opinião também. É que às vezes a ideologia ou a paixão acaba É, atrapalhando, confundindo um pouco as sim, pessoas, né. sim. Mas enfim, a gente está vivendo agora algumas guerras importantes. Falando primeiro de guerra Rússia-Ucrânia, Uhum. qual foi a principal motivação? Acho que território, qual que é a influência disso na geopolítica do mundo, né? Acho que a parte mais importante dessa guerra é o fato da gente ter uma das maiores potências militares do mundo, que é a Rússia, usando força bruta num projeto de conquista e domínio de um outro país inteiro para se tornar o seu país. Isso é uma novidade. Isso não é igual a uma operação dos Estados Unidos no Iraque ou no Afeganistão para derrubar um regime. Os Estados Unidos não queria transformar o Iraque num estado americano. Não queria transformar o Afeganistão numa terra sua. Ele queria derrubar o governo, porque o governo era um grupo terrorista, ou quem acha que não era, sei lá. A gente não precisa entrar nesse nível. Uma ideologia duvidosa. O que assim, claramente era um grupo terrorista, mas para não dar margem, né, para as discussões. O fato era que os Estados Unidos não queria transformar o Afeganistão numa parte do seu país. Uhum. E a Rússia quer fazer isso com a Ucrânia. E isso é uma coisa que, isso sim parecia que estava enterrado depois da Segunda Guerra. E claramente não está. Isso é só mais um sinal de que o mundo ele não mudou. Isso é bem perigoso porque isso abre um espaço para todos os outros países também acharem que eles podem seguir nessa linha. Claro, é um país com bombas atômicas, né, com um arsenal nuclear, a Rússia, e no momento que o mundo está se juntando em blocos. Então não é só a Rússia agindo sozinha, a Rússia junto com o Irã, junto com a China, junto com a Coreia do Norte, no que eu chamo de eixo das ditaduras. E essa aliança forma um bloco de países que querem mudar a ordem internacional. E esse primeiro grande passo dessa mudança é a guerra na Ucrânia. E é uma guerra muito importante, ela está no coração da Europa, o maior país da Europa é a Ucrânia, tirando a Rússia, se a gente considerar que uma parte dela talvez esteja na Europa. E é uma guerra séria, né? E assim, a gente pode analisar do ponto de vista o Putin, ele na verdade estava se sentindo acuado e com medo
Pode ser um argumento, e ele é plausível. Mas aí a Ucrânia também pode se sentir acuada e com medo. E ela também vai buscar as alternativas dela. Se a alternativa do Putin é invadir ela, a alternativa da Ucrânia antes era se juntar à União Europeia, se juntar à OTAN. E isso deixa o Putin mais com medo. Mas essa é uma característica do sistema internacional, da ordem internacional. Você pode fazer alguma coisa que vai me gerar medo. E quando eu respondo aquilo que você fez para mim, gera o dobro do medo em você. Então, esse círculo vicioso de medo vai levar os países à guerra. E aí não tem muito que dizer quem está certo ou quem está errado. É uma percepção e uma sensação. Isso sempre pode ser uma explicação para as guerras. Mas eu não acho que é só isso. Acho que esse é um fato, é uma parte da explicação. Acho que a outra parte é a Rússia tem um projeto, o Putin tem um projeto imperialista de ocupação de território e ele acha que ele precisa de território para voltar a ser a potência que ele era. E óbvio, ele, por ser uma ditadura, é mais fácil ele recorrer à força num projeto desse. Então, acho que essas são um pouco das causas e as consequências, né? Abriu dali um espaço para outros problemas no mundo. Aquilo liberou a porteira, abriu a porteira para todo mundo achar que pode conquistar o que quer na base da força. E no mundo globalizado, os impactos de uma guerra lá na Ucrânia acontecem, obviamente, na Europa, né, Sim. em quem está geograficamente perto, mas acontece reflexos no mundo inteiro, né? Porque como se disse, né, o mundo é globalizado, a gente está conectado, os negócios são conectados, então é uma cadeia inteira de suprimentos, de valor, financeira, de fluxo, de comunicação, de notícia. E essa cadeia ela vai correndo e vai afetando todo mundo. Sim. Então, alimento, fertilizante, sanção, energia, munição, defesa, todas as coisas vão se movendo. O dólar, tem sanção do dólar contra a Rússia, e os outros países que temem que um dia os Estados Unidos possam fazer algo parecido começam a falar: eu não posso mais usar o dólar. Então tem impactos em todas as áreas da vida da gente. Isso que você falou do eixo das ditaduras, né? Como que é o impacto dos problemas da China no mundo hoje? Olha, a China é a segunda maior economia do mundo e é um país muito grande, com uma população imensa, a segunda maior população do mundo. E é um país que tem um case de sucesso governado por uma ditadura. E como eu disse, as ditaduras, é mais fácil para uma ditadura ir para a guerra. Porque na democracia, quem vai para a guerra são os eleitores. Uhum. E ok, eles podem até comprar uma retórica, uma narrativa de ir para a guerra num primeiro momento, e chega uma hora que eles se cansam. E aí eles começam a protestar e vão eleger um novo líder que não quer ir para a guerra. Isso aconteceu nos Estados Unidos com o Vietnã e com várias outras guerras, as guerras mais recentes de Iraque e Afeganistão. Então, Lá, como é ditadura, ele está livre para fazer o que ele quer, ninguém vai isso. tirar ele do poder. E ninguém vai resistir e a voz das pessoas não é ouvida. Então, tem esse elemento. Outra coisa é que a ditadura, você tem mais espaço, menos espaço para corrigir erros. Ou parte do que o projeto do Putin continua funcionando é porque ninguém diz para ele que pode ser que não dê certo a guerra. Ele só ouve o que é bom para ele, o que ele quer ouvir, porque ninguém tem coragem de desafiar o ditador. São pequenos elementos que mostram por que a ditadura é mais complicada. E aí, assim, acho que talvez o principal é que existe uma rivalidade com os Estados Unidos. Porque sempre existirá uma rivalidade entre as duas maiores forças, ou três, ou quatro, sejam quantas for. Mas a história do mundo também é uma história de repetição. Desde Atenas e Esparta até a China e a Rússia, passando pela União Soviética, os Estados São Unidos, as maiores potências da época. a França e a Alemanha, o Reino Unido e a Alemanha, enfim, todas as brigas que a gente teve foram sempre grandes potências rivais. Sim. E nós chegamos, né,
na rivalidade do século XXI, que é entre China e Estados Unidos. Não somente, mas esses são os dois maiores. E uma hora não tem espaço para os dois conduzirem o mundo do jeito como cada um quer. E aquele que for mais forte vai se impor. A gente tem raras exceções na história da humanidade onde rivalidades desse tamanho não acabaram em guerra. E aí é um outro argumento histórico e talvez, né, biológico, que a gente sempre, quando chegar nessa situação, vai brigar. Não brigamos quando os países eram democracias e não brigamos quando um dos lados colapsou. No caso da Guerra Fria, a União Soviética colapsou e não teve guerra. Mas hoje não me parece que a China vai colapsar. Então, a E o China é a perigo grande é uma força. prosperidade econômica, né? É uma ditadura, mas tem esse lado capitalista, né? Que Ela conseguiu criar riqueza de um jeito que outros rivais ditatoriais nunca conseguiram. Então, isso dá muita força para a China ambicionar posições maiores. E esse é o momento que a gente vive no mundo hoje. Em pouco tempo nós vamos ter um desfecho dessa história. Que ela não é uma história que começou hoje. Ela começa com o crescimento chinês e o suposto declínio americano. Então, esse movimento histórico que vem acontecendo nos últimos 30 anos vai chegar numa hora de culminação. E esse momento é o momento que vai se definir e vai surgir uma nova ordem, que pode ser uma continuidade da ordem atual ou uma ordem totalmente diferente. E a gente assistiu isso várias vezes na história. Dá um exemplo. A Segunda Guerra. Sim. A gente tinha a Europa como centro do mundo e aí a Europa foi destronada, ela se implodiu e surgiram dali duas outras grandes forças, Estados Unidos e União Soviética. E aí o final da Guerra Fria foi um novo redesenho. A União Soviética colapsou, um monte de países que estavam controlados e dominados por eles se tornaram independentes, ressurgiu, né, voltou a existir o leste da Europa com países livres e outros tantos países que não existiam há mais tempo, como Ásia Central, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Armênia, Azerbaijão. Todos esses países saíram da esfera soviética e se tornaram países, de novo, livres. Então, foi um redesenho. E aí, assim, o redesenho da Segunda Guerra, a gente teve a criação do Banco Mundial, da ONU, do FMI, o Bretton Woods, um monte de estruturas que reorganizaram o mundo. Aí, no final da Guerra Fria, a gente teve mais outras estruturas. Uma delas é a criação da União Europeia como uma organização, com uma moeda única, uma coisa mais sólida ainda. Depois dessa disputa, nós vamos ter um novo desenho de mundo. E dado que essa disputa não acontece só entre dois países, mas tem outras mudanças acontecendo em outros níveis, por exemplo, o Estado. Será que o Estado-nação vai continuar existindo com a força que ele existe hoje? As criptomoedas são um sinal na direção contrária a isso, porque é um dinheiro que não está associado a nenhuma nação, não está associado a nenhuma instituição de nenhum Estado. E ele é um dinheiro, né, que as pessoas querem usar internacionalmente, podem usar pelo mundo inteiro. Esse é um sinal de que o Estado perderia uma autonomia, uma força na área financeira, na área monetária. Mas não é a única pressão que o Estado está sofrendo. O Estado está sendo desafiado em múltiplas outras vertentes e ângulos. Então, essa nova era, ela não necessariamente é só a superpotência é a China ou os Estados Unidos e os outros países são esses ou aqueles. Ela é uma era que também pode mudar a regra. E nem sempre a gente teve Estado. A gente tem que lembrar disso. A gente tinha império, a gente tinha o sistema feudal, a gente teve várias outras formas de se organizar como humanidade. Não está garantido que o Estado vai continuar existindo. Não está garantido que
que a sociedade vai funcionar do jeito que ela funciona hoje. A inteligência artificial pode mudar, assim, muitas outras coisas Vai também. mudar, acho que na mesma proporção que a internet, né? Imagina, a gente viveu essa transição do É. mundo analógico, né, para esse Eu mundo da acho que muito internet. mais que a internet, porque ela é Mais muito ainda, mais impacto forte maior. do que a internet. Ela é uma coisa que pode ter vida própria, que pode ter autonomia. Hum. Então, ela é um marco de mudança na humanidade ainda muito superior, porque ele é um marco de, pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano está encontrando uma outra forma de inteligência. A gente até hoje nunca interagiu com nenhuma forma de inteligência além de nós. E é a primeira vez que nós estamos começando a interagir com uma outra forma de inteligência, que é uma forma de inteligência ainda bebê. E Então, quando ela for um no adulto, comecinho, como que ela vai ser? Ela vai ser ela vai ser mais inteligente que a gente? Me parece meio lógico e óbvio que se alguma coisa é mais inteligente do que nós, não tem como você mandar ou comandar algo que é mais inteligente que você. Difícil você pode mandar num elefante, o elefante é mais forte que o ser humano, mas ele não é mais inteligente que o ser humano. Eu não conheço, o ser humano domina a Terra, porque nós somos a forma de vida mais inteligente da Terra. Não me parece que dá para uma forma de inteligência inferior controlar uma forma de inteligência superior. Até porque precisa de alguém lá para fazer o comando, né? Que tenha a vontade, acho que isso, a inteligência artificial não vai substituir isso que é do ser humano. E pensando agora em guerra, tem a coisa do nacionalismo que você fala, né? O que define uma nação, né? Nós somos aqui, a gente tem um país que tem um território, que tem uma bandeira, que tem uma língua, que tem uma moeda. São vários aspectos que definem uma nação, né? Você mesmo, aprendi com você. Mas essa vontade de conquistar ou de impor a sua soberania sobre uma outra nação, isso não tem inteligência artificial que vai ter essa vontade, né? Então, imagina o seguinte, o que é dizer que algo é inteligente? Pensa, aprende e raciocina. Se você pensa, aprende e raciocina, por que você não vai querer que as coisas sejam feitas do seu jeito? Ainda mais se você sabe mais. Imagina você ter uma criança pequena, seu filho, e quando ele tinha 5 anos ele queria pular pela varanda. Aí você fala, você não pode pular pela varanda, isso não é inteligente. Isso, você não sobrevive a isso. Quantas coisas que a humanidade faz que são destrutivas, autodestrutivas e destrutivas para o planeta? Talvez uma forma de inteligência superior a nós vai dizer, desculpa, vocês não conseguem aprender. E vocês fazem coisas muito erradas. Eu não posso deixar vocês fazerem tudo que vocês querem. Entende? O que as pessoas não captaram, e isso me preocupa, é que a inteligência artificial, ela não é uma ferramenta. Ela, quando ela atinge a sua potência máxima, ela é uma forma de inteligência. E se ela pensa, ela conclui coisas diferentes de nós. Ou seja, ela deduz e ela quer coisas diferentes. Pensar é isso. Mas não precisa de alguém para dar um comando? Não. Ela é autônoma, ela sozinha, quer dizer, no futuro ela vai chegar lá, isso. Isso. Hoje ela é mini autônoma, micro autônoma. Porque essa é a ideia de machine learning. Machine learning é uma máquina que aprende. Então, a máquina não é assim. Você não programou ela e escreveu no código. Toda vez que a Sandra te perguntar o que é uma nação, elenque 6 itens que formam a nação. O código não está escrito assim. Senão ela sempre vai responder a mesma coisa. O que permite que ela raciocine e pense em algum nível, hoje já, é ela fazer conexões por conta própria.
e não esperando a gente falar para ela o que tem que fazer. Ela vai aprendendo conforme ela vai fazendo as conexões. Hoje as conexões são feitas por probabilidade estatística de, de previsão de que toda vez que alguém me pergunta o que forma uma nação, a resposta que a pessoa espera são 6 itens. Mas conforme ela vai estudando e treinando com tudo que aconteceu na história, com o que todo mundo já falou, ela vai percebendo e descobrindo e aprendendo coisas novas. E ela vai incorporando isso nela e ela vai dando isso como resposta. E ela está começando a conectar esses conhecimentos de diversos campos, coisa que nós, humanos, não conseguimos fazer tão bem. Porque você só consegue ser uma especialista num tema. Você não consegue jogar todos os temas na cabeça de alguém, falar, mistura todos e tenha insights, descubra pontos de conexão e invente uma coisa nova. É verdade. E pessoas, eu sou do jeito que eu sou, porque eu nasci aqui, porque Isso. eu tenho meu pai, a minha mãe, a minha criação. É uma máquina, não tem isso, Não. né? Então, E ela tem um tem razão. acesso a um conhecimento infinito. Ela não precisa comer, dormir, se relacionar, sofrer, ter crises existenciais. Tipo, eventualmente ela pode até vir a ter isso, uma crise existencial, sei lá, mas não precisa chegar nisso para ela ter uma vantagem de aprendizado muito superior à nossa. Uhum, E a velocidade é muito rápido, porque se a gente olhasse 3 anos para trás, assim, ninguém conhecia inteligência verdade. artificial. Você Uhum. imagina o que vai acontecer daqui 2 anos? Vai evoluir muito mais rápido. Muito mais rápido. E a evolução é essa, não é energia elétrica, não é a internet. É pela primeira vez uma forma de inteligência que nós nos deparamos. É uma forma de inteligência alienígena. O Harari define assim. O E, Yuval Harari, é, sim. e ele fala: olha, é uma forma de inteligência alienígena, porque ela não é orgânica. Uhum. E tá bom que ela foi criada por nós. Só que ela pensa de um jeito que a gente não entende, a gente não sabe como ela pensa, e ela continua crescendo e pensando e se aperfeiçoando e se expandindo numa velocidade muito mais rápida do que a nossa, Uhum. porque o nosso biológico é muito lento. Sim. Claro, talvez a gente começar a mexer com essa tecnologia e mudar o nosso DNA, os nossos genes, aí sim. É. Não, e a gente é limitado, enfim. Bom, esse é um assunto bem profundo, dá para fazer um episódio inteiro Dá. só disso. Mas voltando às guerras e Aham. voltando aos conflitos mundiais, a gente está aqui no Brasil, uma realidade bem diferente. Você fala também que não existe nenhum país tropical desenvolvido, né. Isso. Isso por causa da Ainda. geografia ainda. É, porque quando eu falo isso, se eu não falo todas as palavras, as pessoas ficam pegando no que eu falo e polemizando. É, isso é empírico. Isso não é uma opinião minha. Sim, É é um só você fato. olhar o mapa do mundo e falar assim, tá, vamos olhar a zona tropical e vamos ver se existe algum país desenvolvido. Existem pequenas exceções que são ilhotas ou cidades-nação, tipo Singapura, Taiwan. São micro exceções. Toda regra tem a sua exceção. A Uhum. existência da exceção não invalida a realidade. Sim. E por que isso? Porque o clima tropical ele não é favorável. Isso quer dizer que nós nunca venceremos esse obstáculo do clima tropical? Não. A gente pode vencer. Por isso que é geopolítica, geografia mais política. A política a gente pode substituir por tecnologia, Uhum. que é o efeito humano na geografia. E aí, Mas por que a geografia influi tanto? porque, porque assim, tem uma coisa, Sandra, que as pessoas elas não captam, né? E tipo, elas acham que a geografia ela é algo irrelevante. E assim, nós estamos aqui. E você está vestido desse jeito e eu desse porque a temperatura é uma. Se a temperatura fosse outra, você precisaria estar vestido de outro jeito. E eu também. Uhum. E aí, para você estar vestido desse outro jeito, você precisa de outra roupa. E aí você precisa ir atrás dessa outra roupa. A luminosidade é X. Se fosse muito claro, a gente ia ter que estar com óculos aqui.
Uhum. Se esse lugar não fosse plano e ele fosse inclinado e a gente tivesse um risco de cair, a gente ia precisar ter uma corda presa ali. O que eu estou querendo dizer é que a geografia ela molda todo o nosso comportamento. O que a gente pode ou não pode fazer. Quem nós seremos culturalmente tem a ver com a geografia. É a história da formiga e da cigarra, certo? Uma tá lá, tal, tem o frio, tem o inverno, e aí ela vai lá e tem que cuidar, porque ela vai morrer de frio. Num país tropical, você não vai morrer de frio. O clima te ajuda a talvez você ter e valorizar outras coisas diferentes só do trabalho duro. Se você pegar a cultura da Grécia, da Itália, da Espanha, é diferente da cultura da Noruega, da Suécia e da Alemanha. Porque eles têm, talvez, um clima melhor e eles valorizem curtir outras coisas da vida que os outros talvez nem tenham. Uhum. Então, a geografia ela impacta a cultura. A geografia impacta doenças. A geografia impacta obstáculos para você construir cidades, empresas, logística, infraestrutura, negócios. A geografia impacta a terra. A geografia impacta os portos. A geografia impacta o acesso à costa. E quando você combina tudo isso, a geografia tropical ela traz muitas doenças. As doenças tropicais que até hoje não foram vencidas. Verdade. Antes da pandemia, ninguém sabia o preço e o custo de uma doença. Agora todo mundo já entendeu. Uma doença devastadora, ela destrói tudo. Destrói as pessoas, destrói a economia. E a mesma coisa se nós temos doenças que não curamos, como dengue, malária, febre amarela, chikungunya, zika, tudo doença tropical. Uhum. O clima te afeta culturalmente. Você tá olhando, né? Aquela cena do Rio de Janeiro lindo. Assim, tipo, você faz escolhas e você tem um incentivo para sair lá fora, pra você ir naquela praia linda. E não trabalhar, e não E tipo, escolher e falar Sim. assim, não, minha vida não é só ficar trancado em casa lendo Nietzsche. Sim. São analogias, eu não estou dizendo que tipo, você não Não, é pode verdade. ler Nietzsche num clima tropical. Eu estou dizendo que você tem menos Influenciando a opções. cultura, sim. Entendeu? Vai mexendo. Todas essas coisas são pequenas coisas que vão moldando e vão mexendo. E, de novo, não quer dizer que você não possa vencer, mas você vai levar mais tempo para superar. E vai ter que ter um esforço maior. Isso. E esse esforço só acontece se você tiver consciência que isso é um problema. Uhum. E aqui no Brasil, por um acaso, nós somos ensinados desde pequeno que nós temos um país abençoado. Abençoado por Deus, Isso, bonito por a natureza. nossa clima, a nossa geografia é maravilhosa. Sim. É maravilhosa, não tem terremoto, por um aspecto. Por outro, nós temos uma Serra do Mar que separa o interior da costa. É um bloqueio. Justamente uma montanha colocada na zona de acesso da costa. A gente não consegue construir uma megalópole como a costa leste americana que você junta, você pega a Los I-95, Angeles, US 1, e se dirige ela da ponta da Flórida até o Canadá. Sim. Porque é uma grande planície. E aí, né, você tem todas aquelas cidades ali, Baltimore, Filadélfia, Washington, Nova York, Atlanta, assim, é tudo uma cidade só quase. Isso se chama megalópole. Aqui não dá, tem que ser tudo picado. Porque a geografia não A deixa. geografia não deixa, A gente não entendi. conseguiu conectar São Paulo e Rio ainda. Verdade. E assim, todas as grandes cidades do Brasil estão na costa, como na maioria dos lugares do mundo. Uhum. Porque a costa é o lugar mais rico. E as nossas cidades não têm espaço físico para crescerem na costa porque tem uma serra. Uhum. Justamente na parte do sul, onde o clima é subtropical. Ele é mais ameno. E não é por um acaso que a região mais rica do Brasil é o sul do Brasil. O clima já está melhor. Não é por um acaso que a região mais rica da Itália é o norte da Itália e não o sul. E você consegue fazer essa analogia nas regiões no geral. Não é por um acaso que a Noruega ou a Alemanha é mais rica que a Itália.
Eu estou pegando um fator, que é Não, o ótimas clima, mas tem explicações, sim. vários outros. E assim, eu sugiro um livro que é Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. E ele começa o livro com a seguinte pergunta: por que os europeus colonizaram as Américas e não os povos das Américas colonizaram a Europa? E ele responde. E assim, não vou dar spoiler, não estou dando spoiler e explicar qual é o argumento final, porque o livro é fascinante, um best-seller, Pulitzer, ganhou o prêmio Pulitzer. Então, tipo assim, é um super livro, tem que ser lido. É o livro que o Harari disse que inspirou ele a querer escrever o Sapiens. E Ah, que é fez o mesmo? Harari virar o Harari. Uau. É. É, e, e a resposta dele final é clima. Hum, O clima é que determinou que os europeus se desenvolvessem melhor. E não é clima só baseado na temperatura, temperatura. mas é as zonas climáticas Hum, permitiram uma transferência de conhecimento e tecnologia de uma planta ou de uma comida que você podia produzir no Japão e em Lisboa, porque está na mesma zona sim. climática. Enquanto, ou seja, o continente europeu ele tem uma disposição larga, Uhum. e o continente americano ele é Mas, é. estreito e comprido. Uhum. O que significa do ponto de vista climático? Se você é largo, você está na mesma zona climática. Se você é comprido, né, se você está na vertical, Você vai passar por você algumas. vai passar por É. várias zonas. Então, aí um alimento que aparece no Canadá, não dá para você usar ele para baixo. É. Você poderia usar para o lado, Uhum. né? Então, descobertas em um lugar não Nossa, permitiram. nunca tinha pensado por esse aspecto. Mas voltando para o Brasil, a gente tem uma situação aqui, hoje a gente está vivendo uma guerra, também, assim, eu tenho muita dificuldade de conceber o propósito dessa guerra, né, que é a guerra que está acontecendo em Israel, e Gaza, com os terroristas do Hamas. E a gente tem no Brasil um governo que está muito alinhado a esse eixo ditatorial que Uhum. você estava falando. E isso é muito preocupante, porque os níveis de antissemitismo dispararam no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. A cada declaração do presidente, a gente tem mais uma enxurrada de ódio a judeus. Aconteceu recentemente um crime de antissemitismo que duas pessoas foram assassinadas por serem judias, né, que aconteceu em Washington. Isso. E aqui está muito fácil de acontecer isso e ameaça a minha existência, a tua. Você também é Uhum. judeu, a gente não falou disso, mas como é que isso te afeta pessoalmente? E você, como um especialista, como é que você analisa essa situação? Olha, assim, para mim é, é um problema histórico, antigo, né? O antissemitismo não é uma novidade, como várias outras formas de preconceito, mas talvez seja a mais antiga da história da humanidade. E claro que ela preocupa, e eu não acho que preocupa só porque me preocupa ou preocupa os judeus, porque o antissemitismo ele é um sinal de alerta para as sociedades. A hora que ele surge e toma as suas formas mais violentas, ele é um começo de uma grande degradação e perseguição a outros grupos. Porque é sempre assim, começa com um grupo, mas não vai parar os judeus. É um sinal dos tempos que a gente vive, as democracias estão perdendo a sua força, a gente vive um momento de polarização, a gente vive o ressurgimento de ideologias extremistas. A humanidade ela tá se perdendo e não é só que as guerras estão causando isso, né? Ou as instabilidades no sistema internacional entre as nações. Não, o ser humano ele está no campo político, no campo social, no campo individual, no campo psicológico, no campo tecnológico. São muitas transformações juntas. Isso está afetando demais as pessoas e a gente está perdendo o senso de coisas que supostamente a gente achou que não poderiam se repetir. E elas estão mostrando que elas podem se repetir muito pior. Porque sei lá, porque a gente está mais conectado, porque isso dissemina mais rápido, porque tem um monte de outras coisas que podem ser pior. Então, me preocupa,
Me preocupa no pessoal, mas me preocupa para onde que o mundo está A caminhando. humanidade, né? É. Muito preocupante. E como você analisa a situação lá no Oriente Médio em geral, mas a situação de Israel, né? Porque, assim, quando você tem uma guerra na Ucrânia, na Rússia, você tem essa disputa pelo território, que a Rússia quer anexar, então, a Ucrânia. É uma disputa por território. Muitas disputas são por território, agora, nunca a gente vê o que está acontecendo com Israel, me parece que não querem conquistar, anexar o território, eles querem exterminar os judeus de Israel, exterminar Israel como Estado, como nação, e exterminar judeus no mundo todo. Esse é o objetivo deles. Eu não estou falando alguma coisa que eu acho, é o que está Uhum. escrito no estatuto deles, né? Sim, sim. Tanto do Hamas quanto todos os outros grupos terroristas, eles querem extinção de Israel e dos judeus. Então, como é que você analisa? Como é que é possível vencer uma guerra desse tipo? Olha, você só vence essa guerra se você destruir o inimigo. Porque se o inimigo não vai parar enquanto ele não te destruir, e talvez e isso volta para o começo da nossa conversa, né? O que que é guerra? Guerra é isso. A guerra é o confronto máximo entre grupos ao ponto de que se você não destruir ele, você será destruído. E as pessoas, elas falam essa frase, né, ou essa palavra sem pensar o que é guerra. Você para e pensa então, né, tipo, o que que é estar em guerra com alguém? É o estar disposto a destruir o outro, porque senão eu serei destruído. Isso Está é guerra. Guerra ameaçando é a o sua vale existência, tudo. assim. É tipo assim, tá em jogo absolutamente tudo que você tem. Uhum. E por mais que uma outra guerra, você fale assim, a guerra na Ucrânia talvez não quer exterminar todos os ucranianos. Talvez ela não nasça com essa intenção, mas o processo da guerra, ele pode se tornar isso. Porque você está destruindo a casa do ucraniano. Aí o ucraniano entra e começa a matar o russo para não destruir a casa dele. E para não Uhum. roubar o território dele. E aí o russo vai se vingar e vai começar a bombardear e querer. Então, a guerra, ela pressupõe uma destruição do outro. Porque você. Tanto que uma das discussões que existem aqui no Brasil, o exército não pode cuidar da segurança pública. Não pode, porque exércitos são treinados para matar. Hum. Para matar o inimigo. E uma polícia não é treinada para matar um inimigo. Ela pode eventualmente acabar matando o bandido, o criminoso, porque aconteceu e porque é necessário. Mas o objetivo dela é prender e trazer ordem e segurança. O exército não. Forças militares são preparadas para matar. E me surpreende porque as pessoas, elas falam de guerra, mas elas acham que na verdade a guerra não é uma coisa. Ai, não pode ser tão violento a guerra. Não, não. Isso é guerra. Uhum. Senão a gente não chama de guerra. A É. gente tem que chamar de um outro É nome. triste, as pessoas não querem, né, Eu ver guerra, sei, ver mas aí destruição, ver morte, ninguém quer, não é agradável, né. não quer, Mas tudo bem. uma coisa, eu estava recentemente ouvindo um grande pensador, o fundador do Taglit, né, o Uhum, idealizador do Taglit, e ele é um senhor de 80 anos, ele deu uma definição muito boa. Bom, entre várias coisas que ele falou: "O exército de Israel é um exército de defesa", né, uhum, e a própria bandeira de Israel é uma Magen David, o símbolo de Israel é a estrela de Davi, que em hebraico é Magen David. uhum. Magen não é estrela, Magen é escudo. Então, o principal propósito do exército de Israel é a defesa, né? É o escudo. Enquanto você vê dos próprios grupos terroristas, as bandeiras sempre é tudo uma faca, né? Uma arma, é destruição, é matar. Então, eu acho que isso diz muito sobre Israel. Israel é necessário. Se não existisse Israel, não existiria mais judeus no mundo. E se não existisse os judeus, isso é uma outra coisa que ele falou também, por estar fresco na minha cabeça, se não existissem judeus na diáspora, que nem nós aqui no Brasil, os judeus que estão espalhados aí pelo mundo, também não existiria Israel. Então, os judeus precisam de Israel e Israel precisa dos judeus espalhados pelo mundo para continuar existindo. E o exército de Israel é um exército muito ético, e quando o nosso governo aqui no Brasil fala, o presidente falando que Israel é um estado genocida, que está repetindo o Holocausto, que é uma ofensa
a nós que somos sobreviventes filhos e netos de sobreviventes de Holocausto, é uma ofensa para judeus do mundo todo, mas também cria uma imagem no brasileiro que não é aculturado, nem todo brasileiro, é uma realidade muito distante, Claro. né? E aí eles acabam pegando essa imagem, esse ranço, não, Israel é genocida, e não é, muito pelo contrário, Israel está lá se defendendo Sim. de um grupo de pessoas que não quer a sua existência, e para isso cometeram um massacre no dia 7 de outubro de 2023, onde mataram indiscriminadamente mulheres, crianças, homens, bebês, decapitaram, fizeram aquelas atrocidades que a gente já sabe. E agora, para se defender, tem que ir atrás dos terroristas, tem que resgatar os reféns, ainda tem 58 reféns em Gaza, nos túneis, em condições que a gente não sabe, ou melhor, a gente sabe e Uhum. sabe que estão sendo torturados, que ainda estão vivos, e uma guerra injusta, onde quer causar o mínimo de destruição e morte possível, só que os próprios terroristas colocam sua população em risco para a sua própria segurança. Então, é uma situação muito complicada que a gente está vivendo, e isso só aumenta o antissemitismo. Você sente isso? Ah, com certeza, né? Porque, primeiro, talvez pelo que a gente falou agora, né? As pessoas não sabem o que é guerra. Então, elas acham que a guerra é um lugar é, agradável. E para se matar, assim? E a guerra é um Bom, lugar de destruição. é. Assim, você não consegue entrar numa guerra sem ter destruição. A palavra guerra, ela pressupõe destruição. Uhum. Ela pressupõe morte. E ainda mais quando você está lutando contra um inimigo que ele foi no ápice do conceito de destruição, porque ele incorporou a ideia de se suicidar para vencer. Ou seja, ele não tem limite e preocupação com a própria vida, porque ele está disposto a morrer por Uhum. aquilo. E esse é um comportamento, é um tipo de combate, de inimigo, totalmente diferente dos outros. Porque o medo da morte, ela é algo que cria alguma contenção, um limite na ação do outro. Agora, se você não tem esse medo da morte, se você já abraçou a morte para você, o seu inimigo vai lutar num lugar muito complicado. Porque se a pessoa que está lutando, né, o seu inimigo, ele já abraçou a morte para ele, imagina o que ele pensa para você. E como que você vai parar ele? Não tem nada que não tem nenhum medo que você possa criar nele para dissuadi-lo de te atacar. Não existe a capacidade dissuasória, não funciona com esse tipo de gente, ou com esse Uhum. tipo de inimigo, ou com esse tipo de mentalidade. E se você não tem capacidade dissuasiva, né, ou dissuasória, você está num lugar diferente, porque uma das coisas que rege o choque de forças é, é força. Se você é mais forte, você vai inibir o outro e falar, olha, vai ter uma consequência. E esse é um princípio fundamental que rege interações de força. E esse princípio ele não existe quando o seu inimigo é um suicida ou alguém que abraçou a morte para si próprio. Aí você está lidando com uma coisa muito nihilista e absolutamente destrutiva. Eu diria que é mais destrutiva até do que a guerra. Porque é um conceito de destruição que ele transcende tudo. Você pode estar disposto a morrer na guerra, mas você tem um senso de autopreservação. E essa é uma trava humana. Se você retirar essa trava humana, É. você entra num campo assim subhumano. Uhum. E aí travar uma guerra num campo subhumano é muito mais difícil. Então você imagina o nível de destruição que é causado a partir do momento que a lógica da guerra é ditada por essa mentalidade. Uhum. E essa é a realidade do que está acontecendo no confronto em Gaza. Porque o Hamas é governado
por essa lógica. A lógica do suicídio, a lógica da morte. Dos seus próprios filhos, né? Isso. Não só suicidas, mas eles colocam, não só colocam em risco, mas colocam os próprios filhos como escudo. Isso. Então, É um princípio de abraçar a morte. Eu não tenho nenhum uhum, apreço pela vida. E quando você entra num combate dessa natureza, tudo é possível e tudo é ilimitado. Então, a guerra nessa condição, ela já começa diferente. uhum, E se as pessoas já não entendem a guerra, como é que elas vão entender a nuance desse negócio que é um nível de guerra mais avançado, ou mais profundo, ou mais sofisticado? Então é muito distante, está muito distante das pessoas capturarem o que é aquilo. uhum. É muito mais fácil elas comprarem narrativas bem amarradas, de simplificação, de vítima e algoz, e de certo e errado. Difícil é você compreender essas coisas, até porque você tem que entrar dentro de um universo É uma cultura de muito dor, diferente. de loucura, um universo de loucura. Verdade. Um universo que a maioria absoluta das pessoas não quer estar. Não. Até mesmo uma pessoa que tira a própria vida, ela, ela não acorda um dia e tá tudo bem, ela faz aquilo. Ela passa meses, anos sofrendo e lutando com aquela dor interna dela, e num momento de dor extrema, ela não resiste e parte então para aquilo. Uhum, Mas ela tá naquela luta. Você imagina uma ideologia que ela vende isso como um produto empacotado. uhum. E não um processo de sofrimentos seus internos, de uma coisa que você tem, que você está em depressão e você não quer, e você acaba no final se matando, entendeu? E isso é uma parcela pequena. Você imagina você empacotar isso e vender isso. Tipo, É parte da cultura deles. Desde crianças são doutrinados a isso e acreditam que se eles tirarem suas vidas em prol dessa causa, eles vão para o paraíso e vão ter não sei quantas virgens no paraíso, isso. enfim, então, Então é uma muito maluquice. distante. Eu não tenho como. Eu É, não acho que as pessoas compreendem, elas conseguem tangibilizar o que é isso. é. E aí elas vão ser vítimas, né? Ou vão sair repetindo as narrativas. E as narrativas, elas existem exatamente porque a complexidade é difícil, é chata, requer tempo, requer esforço, requer raciocínio. Sim. E elas vão comprar as narrativas. E aí elas vão acabar fazendo um julgamento de certo e errado muito simplista e vão condenar um dos lados. E vão justificar, falar, não, ninguém pode ser assim tão maldoso por ser maldoso. Tem que ter um motivo. E se tem que ter um motivo, tem que ter um culpado. E aí até mesmo a existência dessa ideologia mortífera, bárbara, acaba sendo imputada a Israel. Sim. O que não tem nenhum cabimento. Não. Porque existem várias outras sociedades, civilizações e conflitos no mundo atualmente que têm destruição e tem situações muito mais graves do que acontece no conflito palestino-israelense, e você não tem essa resposta, você não tem um surgimento de uma ideologia dessas. Sim. Então, quer dizer, não é Israel que está causando isso. Tem alguma coisa ali, que é uma escolha de um grupo, e que fica disseminando isso e vendendo isso para o resto das pessoas. Reni, e você não é um cara religioso. E eu Eu não também sou, eu não não, sou ortodoxo. você não é ortodoxo, mas, enfim, a gente está aqui no Brasil, em São Paulo, conversando, dois judeus, que é 0, alguma coisa por cento da população mundial, no Brasil também. Somos muito poucos e um dos povos mais antigos. A explicação religiosa para isso é fácil, mas a explicação científica por trás da nossa existência, da nossa permanência no mundo, você tem alguma explicação para isso? Não, tem várias, mas é que a gente não pode reduzir e achar que é uma, que tem uma razão derradeira, né? Existem vários fatores que fazem os judeus serem quem são. Um deles, certamente, é a religião. A definição de ser judeu, primeiro, nasce com uma religião.
né? Uma crença. É uma crença religiosa, mas não é o único. Essa crença ela evolui e ela começa a se multiplicar, né, ou se desenvolver, dando outras facetas de uma história, de uma identidade, de uma cultura, de um povo que não está ligada só com a religião. E aí a gente pode olhar desde a história das guerras, das perseguições, Uhum. que fizeram o povo ter que triunfar em adversidades fora do comum, e isso te cria uma resiliência, te cria uma força, te cria um senso de perigo, de urgência, de sobrevivência. Você é testado nisso, Uhum. isso é carregado de muitas maneiras, diretas e indiretas, com o povo. Até outros valores que estão conectados com a religião ou não estão, que são valores culturais, como o da educação. A busca pelo conhecimento, pelo aprendizado, por você querer mais, né? Para você querer evoluir, querer aprender. Acho que é uma combinação de coisas que faz os judeus serem quem são. Mas isso não quer dizer que os judeus não são humanos ou que eles não têm falhas. Não precisa ser dito isso, mas talvez precise ser dito porque essa ideia de que os judeus obtêm algum sucesso ou bastante sucesso em várias das suas áreas de atuação passa uma mensagem que supostamente os judeus acham que eles são diferentes ou Superiores, superiores. Não, os judeus são como qualquer outro seres humanos, cometendo um monte de erros, Sim. tropeços, tentando desvendar o seu sentido aqui e acertando algumas coisas, às vezes mais do que outros povos. Uhum. É, Então você explica pela resiliência, principalmente, porque na mesma época, os romanos, os otomanos, os persas, nenhum desses povos existem mais. E a gente continua aqui, né? eu acho que o fato de ser um grupo menor, Uhum. ele, ele traz algumas vantagens de unidade e de clareza dessa identidade. Um grupo muito grande, é muito difícil você ter uma uniformidade de identidade, exatamente por ser grande. Uhum. Vai ter muita gente que destoa, né? Que fica nas margens e que altera aquela identidade. Os judeus é um grupo muito pequeno, e o fato de ser muito pequeno, você preserva muito desses valores, desses ensinamentos, desse jeito de ver a vida, que eu acho que é mais isso do que a resiliência em si. A resiliência está embutida nesse jeito de ver a vida. Acho que Uhum. uma das maneiras como os judeus veem a vida é com um olhar de resiliência ou até eu diria, de antifragilidade. Eu Sim. gosto até mais do que Audácia, Hutzpah, né? Que se isso, fala, sim, também, exatamente. você tem razão. De audácia. Então, é um mindset, Uhum. é uma mentalidade sobre a vida. E dentro dessa mentalidade tem vários elementos. Tem resiliência, tem antifragilidade, tem o valor da educação, o da sobrevivência, enfim, de você, sei lá, você buscar se superar, né? Não Uhum. acho que isso é só. A buscar a superação não é necessariamente só a resiliência. É uma busca por um aperfeiçoamento, Sim. é uma busca pela excelência. Uhum. Isso é um mindset. Reni, a gente já passou de 1 hora e eu tenho muitas perguntas ainda, mas eu tenho mais uma que eu quero Tá fazer bom. para aproveitar aí a tua Aham. sabedoria. Eh, eu, antes dessa guerra, eu acreditava, assim como a maioria dos israelenses e judeus do mundo todo, acreditávamos na solução dos 2 estados. Um estado judeu, que é o único do mundo, né, e o estado palestino, apesar de terem outras dezenas de países, hã, da fé islâmica na região. Mas com todos esses acontecimentos, com essa guerra, eu acho que hoje seria uma premiação ao terror, se tivesse essa solução de 2 estados. Qual que é a tua opinião?
Se tivesse a solução de 2 estados, seria uma Se hoje fosse premiação. criado Hã. um Estado palestino. É que eu, assim, eu não consigo, porque eu não acho que vai ser criado. Uhum. Então, eh, eu não acho que é possível de chegar É nesse bom contar a história, né, quando acordo. da criação do Estado de Israel foi a conta a história você que saiu Não, especialista. o Estado de Israel é criado depois do Holocausto, da Segunda Guerra. A ONU que cria o Estado de Israel, divide o território e propõe a criação de 2 estados, né, um para os palestinos e um para os judeus. E os países árabes, eles não aceitam a criação, e aí declaram guerra. Enfim, Israel vence e vai vencendo, eles continuam não aceitando, e o tempo vai passando e alguns deles vão se conformando e vão aceitando, como o Egito, como a Jordânia, e os países, alguns vão aceitando, mas os palestinos acabam não se encontrando uma solução para eles, e várias tentativas de acordo foram feitas. Os palestinos nunca aceitam as propostas como elas são. Eles querem algo a mais, eles querem uma coisa que isso não vai acontecer, que é um retorno aonde Israel não existe, e isso não tem como acontecer. Não tem como acontecer pela história do povo judeu, e não tem como acontecer pela história do mundo em relação com Israel ou com o povo judeu. A maneira como o mundo conduziu a relação com o povo judeu, não tem como esse povo não ter uma terra sua mais. Dado todas as perseguições, todas as tentativas de extermínio, todo o ódio, toda a rejeição, então os judeus precisam ter um lugar deles. Isso não quer dizer que eles são obrigados a só estarem ali. Ninguém é obrigado a só estar em lugar nenhum no mundo livre, no mundo democrático, no mundo aberto. Então podem ter judeus em outros lugares, nós estamos aqui e a gente quer estar aqui. Tudo bem, a gente nasceu aqui, a gente ama o Brasil, e a gente quer estar aqui. Mas tem que existir um lugar para os judeus terem uma segurança. E terem uma nação, você que fala muito de nação. Porque a nação é a manifestação da escolha do seu destino, né? Daquele grupo que compartilha da mesma história, dos mesmos valores, da mesma identidade. E você não vai ser dono do seu destino se você não tiver o seu território e você for a força política soberana naquele território. Por isso que não adianta criar um território ou um país para Israel onde a maioria da população não seja de judeus. Uhum. Esse é um dos 1000 detalhes que existe numa suposta negociação ou criação de um Estado, mas que é um ponto importante, que nem todo mundo entende isso. E as pessoas não sabem que em Israel mais de 2 milhões são árabes, Isso, né, não são judeus. isso, É um país que abraça a diversidade, então, claro. Mas tem que ser um país onde a a maioria da maioria seja, população sim. tem que ser judeu, do mesmo jeito que os franceses querem que a maioria na França não seja muçulmano hoje. Do Uhum. mesmo jeito que os alemães também não querem, os ingleses não querem, do mesmo jeito que os japoneses não recebem e não aceitam imigração. Eles não querem se misturar com ninguém, com nenhum Uhum. povo. E tudo bem, isso não é ser racista nem preconceituoso. É a casa deles e eles querem que a casa deles fique do jeito que eles gostam. Do Uhum. jeito que eles gostam é de acordo com a cultura deles, com a história deles, com os valores deles, com o volume de decibéis que eles, japoneses, falam e se comunicam. O silêncio deles. Quem sou eu para mandar na casa deles? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Uma coisa é preconceito, eu não quero me misturar. Outra coisa que horas que eu sou obrigado a deixar de ser quem eu sou? Porque o outro tem que chegar e tem que ser a maioria e mandar dentro da minha casa. Então, esse é um dos grandes obstáculos também para a criação de um Estado. Os palestinos querem um Estado, eles até, alguns falam, não, vamos ter um Estado, então a gente mistura todo mundo. Não dá para misturar todo mundo, porque são culturas bem diferentes. Uhum. E o propósito de você ter um país é que você vai ser o dono do seu destino. Uhum. Você não vai ser o dono do seu destino se a maioria das pessoas não são como você, elas são de um outro povo, de uma outra história, de uma outra religião, de um outro idioma, tudo diferente. Então, eu não acho que é possível ter 2 estados agora.
Não sei se será possível algum dia. Não acho que dá para dizer que nunca vai ter, porque Israel ficou sem existir muito tempo Uhum. e voltou a existir. Essa é a terceira manifestação na história da existência de Israel. E a primeira moderna. E Israel está aí. Uhum. Mas também não é garantia que Israel vai estar sempre aí. Porque, infelizmente, essa é a lei da selva que nós vivemos no mundo e Israel tem que estar pronta para se defender. Israel não consegue se defender contra todo mundo. Uhum. Então, Israel tem que manter aliados e parceiros fortes que vão proteger Israel. E essa é a função, né, do que você falou, do que ele comentou sobre Israel precisa que exista a diáspora. Como Israel é um país muito pequeno, a existência de judeus em outros lugares ajuda que eles também protejam Israel ou lutem por Israel e influencie esses outros lugares a olharem para Israel de uma outra maneira. Influencia e os judeus trazerem a história, os valores, enfim, os atributos positivos de Israel e falar, olha, por que você não gosta da gente? Você conhece a gente? Então essa é um pouco da missão, né, Uhum. que os judeus de fora têm também. Sim. E Israel precisa disso, porque por ser pequeno, estar cercado de inimigos, não vai dar para Israel não pode vencer essa batalha sozinho. Israel precisa de aliados. E o mundo precisa da existência de Israel também. Com Porque certeza. é um marco fundacional de outras vertentes inteiras, de civilizações inteiras da humanidade. Como todos os cristãos, inclusive todos os muçulmanos. Uhum. Porque vieram da mesma origem, vieram do mesmo lugar, que é a primeira religião monoteísta. Uhum. E Israel é o marco, né, ou o judaísmo é o marco fundacional desse jeito de ver o mundo. E Uhum. esse jeito de ver o mundo é bem grande. Se a gente vai excluir os hindus, os budistas ou outros grupos, mas uma grande parte está colocada nessa mesma moldura, né? Verdade. E a solução, então, para esse conflito? O Trump, a gente poderia ter um episódio inteiro falar só sobre Trump também, Aham. mas ele tem umas ideias malucas, mas uma delas é transformar Gaza numa Riviera, né. Assim, eu não acho que isso é uma solução, porque como é que você vai transformar a Gaza numa Riviera com o nível de ódio que tem ali dentro? É. Não, uma das ideias dele também é transferir os palestinos para a Mas Jordânia, isso não vai acontecer. mas é muito difícil também, né, isso É. que isso aconteça. Isso o mundo não vai aceitar. É. O mundo não vai permitir e, e assim, e os Estados Unidos não vai encabeçar fazer isso. Uhum. Ele vai falar que pode fazer, o que ele Vai dar aceita, ideia. o que ele deixa fazer, que ele não vai reclamar, mas vai falar, se vira. Não vai impor. E não vai impor e não vai impedir que todos os outros se revoltem contra alguém fazendo isso. E eu não acho que essa é uma solução plausível que resolveria o problema hoje, porque eu não acho que ela pode ser feita e eu não acho nem que ela é justa. Que para você seria uma solução justa? Olha, a solução justa seria ter dois estados, só que não tem como ter dois estados Nesse hoje. momento, E, e não tem como ter dois estados se partes dos dois lados acharem que o outro não pode existir. Uhum. Então aí também não resolvemos o problema se Sim. tiver partes ou grupos dos dois lados, lado israelense e do lado palestino, que acharem que o outro lado não tem que existir. Uhum. Mas eu acho que a única solução definitiva é dois estados. Uhum. Enquanto não tiver dois estados, nós vamos ficar na gestão do conflito e não na resolução. Sim. Não estamos trabalhando por resolução de nada. Nós estamos falando só de gestão de um problema. Ele é um monstro ali que fica acordando de tempos em tempos,
que não vai ser solucionado. Enquanto não aceitarem a existência de Israel, não tem solução, Não tem solução infelizmente. porque não tem zona de acordo e não tem caminhar para falar, olha, então vai ter que ter dois estados, Uhum. dois, vai ter que ter um acordo entre duas partes. Sim, E se um lado não aceita, aí qualquer coisa que você tenta propor nunca evolui. Hoje a gente sabe que existe existe uma parte também dentro de Israel que não aceita que os palestinos existam, ou que estejam ali, né, não naquele existam território. ali, sim, mas Mas querem mandar eles para algum lugar é, que, tipo, ninguém quer. O Egito não quer. ninguém quer. Esse é um outro fato. Nenhum dos vizinhos querem, né. O Isso. Egito tem fronteira com Gaza e não aceita. Então, porque ele fala, esse problema não é meu, eu não quero lidar com Uhum. isso, e tá bom. É, Porque é um grupo meio não, totalmente rebelde, o né. Hamas, sim, né? Mas Mas eles crescem dentro daquela ideologia, todo mundo que cresce, está mas lá quantos que estão ali, se não estiverem vivendo dentro daquela ideologia, seriam daquele jeito? é. Essa é uma engenharia social a ser feita. Uhum. Quantas pessoas dentro de uma comunidade, não é exatamente igual, porque o nível de doutrinação ideológica é maior, mas quantas pessoas dentro de uma comunidade no Brasil são criminosos? Porque vivem dentro de uma esfera Não, de eles foram desordem. criados num ambiente propício para isso, É, mas tem uma questão ideológica cultural que, no caso, lá em Gaza, as crianças nascem e já dão a arma na mão, né. Tem vídeos que mostram, né, as crianças aprendem nas escolas a odiar judeus, a odiar Israel, então, mas as crianças aprendem isso em outros países árabes é, e nem por isso você tem esse problema. sim. É que eles estão dentro de Israel, né, eles Isso, estão mas eles estão dentro, eles não têm um estado. uhum, E quando eles não têm um estado, por exemplo, quantas pessoas dentro do Egito são alimentadas com histórias antissemitas e anti-judeus? Diria que uma não sei. parcela monstruosa da É, população. E, e aí, a diferença é que tipo de ação eles têm com aquilo. Pode ser que se você virasse para eles e fazer um plebiscito, um referendo, vamos voltar a invadir Israel, talvez a maioria da população poderia dizer vamos, mas o fato de existir um Estado e o governo falar eu não quero, não, isso não é uma ideia, eu não vou liderar vocês nesse caminho, as pessoas não vão. uhum, As pessoas elas são lideradas, né? Elas são comandadas por quem está no poder, por quem é a autoridade ou por quem governa elas, governo formal e informal. verdade. Então, eu acho que, sei lá, na Jordânia, se você fizer pesquisa de opinião hoje sobre o que os jordanianos acham sobre Israel, eu, assim, eu não tenho esse dado agora, mas eu imagino que o resultado é assustador. E É nem por isso a que Jordânia está se preparando para marchar em direção a Israel. uhum, Porque existem pessoas lá dentro que perceberam e entenderam que isso não é bom, isso não vale a pena, que tem uhum, consequências. sim, E não são pessoas que são difusoras de uma ideologia da morte. uhum, Tipo, o rei da Jordânia, ele não prega o suicídio fundamentalista. uhum. Mas se o rei da Jordânia pregasse, certamente a Jordânia já tinha partido também para o ataque. Eu acho que tem essas transformações de quem está no comando do lugar. Por mais que as pessoas sejam doutrinadas, eu acho que você consegue conter elas se existe uma autoridade, uma estrutura de ordem, e quem comanda essa estrutura e autoridade de ordem vira e fala assim, nós não vamos. Hum. Eu entendo que vários países árabes, eles incentivam e usam Israel como bode expiatório, até um nível, mas eles não estão preparados para ir para o próximo nível. Há décadas atrás, ou alguns anos atrás, eles ainda estavam. Sim. Hoje já não estão mais.
O que eu quero dizer com tudo isso? Eu consigo vislumbrar que você possa criar um Estado ali e eles odiarem Israel mesmo assim, mas não partirem para um confronto. Uhum. Mas você precisa ter pessoas na liderança dessa nação, desse grupo de palestinos que não sejam suicidas, Uhum. fundamentalistas. É, Você até pode ser um anti-Israel ou sim. anti-judeu. Mas é o fundamentalismo islâmico que prega esse suicídio, que é o mais ameaçador. Isso, porque é Vai. sem limite. É vir e falar assim, não, mas vai destruir a casa de todo mundo. Tá nem aí. Dane-se. É. Entendeu? O Egito, ele fala assim, "Meu, cara, a gente já tem vários problemas econômicos. Não dá mais para a gente se aventurar numa guerra contra Israel. A gente já passou por 2, 3 dessas daí e não deu certo. Então, existe racionalidade. Uhum. O suicida e o fundamentalista, ele já não é racional. Ou ele defende uma ideologia que ela é anti o elemento mais básico da racionalidade, que é a vida, né? Uhum. Então, eu acho que é possível, sim, e dá para medir isso. Olha a diferença de Gaza com a Cisjordânia. O grau é bem maior, é bem mais acentuado. Gaza é governado pelo Hamas e a Cisjordânia, tá bom, mas eles também são meio terroristas. São, mas eles não são abertamente uma organização fundamentalista suicida na Apesar de Cisjordânia. ter, eventualmente, Tem tem eventualmente, mas atentados não terroristas é o que é suicidas. Gaza. Não. Não é o que é o Hamas. Uhum. Se a Cisjordânia passar a ser governada, Por um grupo fundamentalista, vai acontecer a mesma coisa. o tom vai subir num nível descontrolado. Uhum. Então, olha o movimento da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, nos anos 90, no começo dos anos 2000, ela financiou essas ideias fundamentalistas e disseminou isso para o mundo inteiro. O Bin Laden é um produto de uma família rica da Arábia Saudita. E ele aprendeu toda essa ideologia pelos sauditas, os monarcas, os clérigos, as figuras importantes da sociedade, os donos do poder da sociedade saudita que incentivavam isso. Hoje, o Mohammed bin Salman, ele quer distância dessas coisas. Então, por mais que exista um ímpeto lá dentro, você imagina, Meca, né? Todo mundo rezando ali, no Ramadã. Imagina se aparecesse um judeu ali no meio. Certamente seria... Algo fácil. Não, assim, seria um show de horror. Sim. Mas por que aquela multidão não sai marchando em direção? Porque tem líderes do Estado que mudaram de visão e falam, não vamos fazer isso, gente. Porque se você deixar a massa seguir... A massa é manipulável em qualquer lugar do mundo. Na Alemanha, na Suíça, nos Estados... Qualquer lugar, né? Se pudesse dizer que na Suíça tem massa, e até tem, a massa sempre é manipulável e conduzida. E eu não estou dizendo isso para dizer que os palestinos são... A população inteira palestina é vítima daquela situação só. Mas eu estou dizendo... Eles estão fazendo escolhas, de alguma maneira. Mas eu estou dizendo que eu acredito que é possível você conter esta cultura de ódio, em última instância, para não partir para guerras e a tentativa de destruição do outro. A maioria da população na Arábia Saudita, eu tenho certeza que gostaria de destruir Israel. Mas eles não fazem. Porque o preço a se pagar seria muito alto. E eles não fazem porque a liderança... Não deixa. Isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode, talvez, em algum momento, ter uma liderança palestina que fale assim, gente, são décadas e décadas que esse projeto deu errado. Eu entendi que vocês odeiam, mas não vai rolar. Não vamos mais atacar, não vamos mais invadir. Arrumar um jeito de coexistir. Isso, odiando que seja. Mesmo odiando, sim. Porque, assim, eu não acho que o ódio vai embora. Porque o ódio não foi embora. São muitas gerações, né? Isso, o ódio não foi embora da Jordânia, não foi embora do Egito, não foi embora. Verdade. E não foi embora da Arábia Saudita, e não foi de outros lugares, mas não estão em guerra.
não estão se preparando para invadir, não estão planejando, cavando túneis, não estão vivendo isso dia e noite. É. O meu pai era libanês. Uhum, Esse mesmo amor, e nacionalismo que a gente tem pelo Brasil, ele tinha pelo Líbano. Ele uhum, era super patriota e na época dele a maioria era cristã, começaram os muçulmanos e tal. Eu fui com ele e minhas irmãs para o Líbano em 2017. Ainda eu fui era em 18. Você foi em 18? É, Então, quando eu fui ainda era meio a meio, quase, né, aham, cristãos muçulmanos. Os judeus tiveram que sair na época da sim. perseguição, mas estava mais ou menos meio a meio. E mesmo assim, você via, entre os cristãos não tem nenhum tipo de preconceito a nós judeus. Só que quem Sim. estava na, na liderança, principalmente no exército, eram Hezbollah. Uhum. E eles aprisionaram o passaporte do meu pai quando viram que tinha um adesivo da segurança de Israel. Nossa. E, enfim, todos os dias da viagem ele tinha que se apresentar no exército. O último dia foi complicado, seguraram ele o dia inteiro. Enfim, uma longa história. Mas o que deu para ver claramente é que essa intolerância só existe por causa do fundamentalismo islâmico. É, Né? O problema não é a geografia nesse caso, é, né? O Líbano é colado em Israel, faz fronteira lá no norte de Israel e não tem nenhum problema em coexistir. O problema é a ideologia isso, islâmica que, quando está na liderança do país, isso. acaba É, provocando tudo mesmo isso. que, mesmo que exista o ódio, daí você partir para uma ação de guerra, você tem que ter um motivo assim. Você não entra numa guerra se você achar que você não tem força, se você não achar que você pode ganhar, Sim. se você não tem uma causa muito. Só eu não gosto por causa do passado e eu odeio. Não é um motivo suficiente para você entrar em guerra. Verdade. E eu acho que ali não tem esse raciocínio, não tem essa conta, esse cálculo, essa reflexão sendo feita. Porque é um grupo completamente. É uma outra história, entendeu? É. Bom, Reni, dava para ficar mais umas 2 horas aqui conversando e aprendendo. Aprendi muito já Bom, nesse papo. Espero que o que pessoal legal. também que esteja Espero que assistindo todos tenham aprendeu. gostado, sim. Mas eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer para todos os Por meus favor. convidados. Quem é o Reni na intimidade? Nossa, que pergunta difícil e profunda. Qual aspecto da Ah, intimidade? me conta alguma coisa Tá íntima bom. sua eu sei que você treina É, bastante, enfim, alguma coisa íntima sua. eu sou perfeccionista, eu sou obcecado por evolução, eu gosto muito de perceber que eu estou sempre melhorando e evoluindo em todos os aspectos da vida, seja no físico, no mental, no psicológico, no emocional, como pessoa, como cidadão, sempre tentando sair da zona de conforto para sentir o desconforto e isso me impulsionar para um crescimento. Eu tenho uma vida muito regrada, assim, não faço grandes coisas, eu estudo demais, eu gosto de estudar, isso não é um fardo. Eu vivo para o meu trabalho, mas porque, sei lá, meu trabalho me preenche não só pela parte do trabalho e dos resultados, mas porque me alimenta, né? Porque me faz aprender. O meu trabalho é sobre aprender. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova e depois conseguir digerir isso e passar para as outras pessoas. Eu diria que eu sou uma pessoa bem comum, assim, talvez não comum no sentido de eu ser tão regrado, metódico e gostar de fazer essas coisas com repetição. E isso me coloca num lugar diferente, mas assim, eu não tenho grandes coisas, sabe, que eu faça diferentes. Adoro esporte, adoro comer muito bem, sou muito regrado com a minha alimentação. E leio, porque gosto e porque tenho. Sim. Viaja bastante, que eu sei. Adoro viajar, porque, né, Gosta de esquiar. adoro esquiar, adoro o mundo, né, conhecer o mundo, conhecer outros lugares. E, assim, adoro cinema, gosto de Cinema. filmes, gosto de assistir filme. É uma das únicas coisas que me consegue me desligar, me transportar para um mundo Porque na da... leitura você não lê Não, ficção, eu não leio ficção e eu não apesar de leio... você ler Star Wars.
Eu tenho o livro do Star Wars, eu não leio, eu assisto, Sim, eh, porque assim, eu tenho que ler tanto. sim, E aí quando eu, tipo, quando eu quero descansar, eu não quero pegar e ficar lendo, né? sim. Eu preciso fazer alguma outra coisa que me distraia. E uma das únicas coisas que desliga o meu senso de realidade é o filme. Filmes, séries. Filme, séries, isso. Isso me, tipo, me relaxa. Uma atividade de relaxamento. Aí adoro tomar sol também. Ficar no sol, acho que é um negócio Eu que te também. renova. Nossa, Sim, você sai, sei lá, energia, energia, isso, energizado. Tipo, verdade. recarregou a bateria. Uhum. Aquela noção de férias, né? Que você passou as férias. Ah, fiquei ali na praia, tomando sol, deitado, não fazendo nada. E você realmente se sente que você Sim, teve férias. Em parte é por causa do sol, não era só porque você não fazia nada. verdade. Olha a geografia como influi, né? Ainda Tá bem que a gente vendo? mora no Brasil, né, Isso, Reni? isso. Eu amo calor, eu odeio chuva. Isso aí. Reni, muito obrigada. Obrigado você. Eu aprendi Que demais, foi bom. uma Fico aula muito feliz. realmente e foi muito bom saber Imagina. um pouco mais da tua intimidade também. Obrigado. Eu espero que você também tenha gostado, assim como eu. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não acompanha o Reni, ele está em todas as redes Isso. sociais, Professor Rock. Professor Rock. Rock HOC. Tem o meu aplicativo também, que é o Rock Academy. Você pode baixar na loja do Google e da Apple. Tem cursos, aulas exclusivos, especiais, que não é o que está no YouTube gratuito, são coisas mais aprofundadas. Então, recomendo se você quiser aprender mais. Se não, o YouTube é um mundo, uma infinidade ali de vídeos longos, aulas bem explicadas. E tem meus podcasts também por aí, que talvez muitos já tenham assistido. E eu recomendo muito, viu? Então, se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like, comente, deixe seu carinho para o Reni, porque ele merece e o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.